A paz do Senhor, meus irmãos. No dia de hoje quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos amados irmãos do distrito Camaquã. Continuamos ainda realizando os nossos cultos através da mídia. Antes da mensagem, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Logo após, eu gostaria também de transmitir aos irmãos um hino e a palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao irmão Cristiano, à irmã Daniela e à congregação Tamandaré, que neste fim de semana realizou um brechó beneficente, onde conseguiram alcançar muitas vidas através da doação de peças de roupa. Nós sabemos que o nosso estado está promovendo a campanha do agasalho e, independente disto, os nossos irmãos da congregação Tamandaré, juntamente com os membros, realizaram neste domingo chuvoso, frio, um brechó que foi espetacular. Tivemos notícias, recebemos algumas imagens, a aceitação das pessoas ali daquele local. Muitos agradecimentos. Então, em nome da igreja, eu quero agradecer a esses amados irmãos que fizeram esse trabalho, que Deus abençoe. Quero dizer aos irmãos que visitei o irmão Orlando. Ele está, como já enviei uma mensagem, quero também aqui dizer aos irmãos que ele está na casa do seu irmão, está muito bem cuidado, ainda expira cuidados. Por isso, pedimos a oração dos irmãos pela vida do irmão Nino, pela vida da irmã Luci, pela vida da irmã Estelita, pela vida do irmão Teodoro, pela vida do irmão Davi, de todos os nossos irmãos que continuam enfermos. A irmã Teresa Barbosa. E gostaria também de dizer aos irmãos que continuamos fazendo a assistência às famílias através das cestas básicas. Para tanto, gostaria de pedir aos irmãos que continuem contribuindo. A alegria dos irmãos ao receberem essa ajuda é algo indescritível. E não sou eu que faço, irmãos, eu sou apenas o condutor das bênçãos que os irmãos trazem aqui para a igreja. Mas os irmãos sabem que ainda estamos enfrentando estes momentos difíceis, não temos uma previsão de quando isso vai encerrar, mas continuamos confiando que o Senhor tem nos abençoado. Estamos, assim como o apóstolo Paulo disse, sei me portar com abundância, como também na falta. E tudo posso naquele que me fortalece, é o que nosso querido irmão Paulo deixou registrado nas suas cartas. E nós, irmãos, estamos vivendo um tempo de escassez, mas não podemos dizer que estamos abandonados, porque o Senhor tem nos guardado. Tem guardado a mim, tem guardado a você, tem guardado a sua família, tem guardado a nossa casa. Continuamos carecendo das orações e da bondade dos irmãos. Para tanto, também peço oração pelo nosso irmão Otacílio, pela irmã Diamantina. São muitas as necessidades, são muitos irmãos que estão passando por dificuldades. Há poucos dias estive ali na casa da filha da irmã Estelita. Nós recebemos uma foto dela, ela está bem, mas também carece das nossas orações. A Bíblia nos recomenda, irmãos, a orar. Continuamos orando. Domingo das 8 às 9 estive aqui com a minha esposa orando. Oramos por todos os irmãos e por todas as necessidades, crendo que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Quero agradecer aos irmãos que têm realizado também as mensagens via vídeo e que têm nos ajudado a aquecer o coração. Também continuamos tendo as nossas programações através da nossa igreja matriz, no culto do campo, através do nosso pastor, todos os dias ao meio-dia na rádio Mais 97.9 e também
tenho ouvido que os irmãos têm buscado, através da internet, ouvir a palavra de Deus e ouvir hinos para alegrar os seus corações. Quero agradecer e dizer aos irmãos que é um tempo diferente que estamos vivendo, mas nós iremos passar por este momento porque também sabemos que o Senhor tem grandes bênçãos para as nossas vidas. Eu quero orar com você, logo após estarei colocando um hino e depois estaremos ouvindo a mensagem. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, a tua bênção, a tua graça, o teu cuidado, o teu prover, o teu realizar, o teu operar, o teu livrar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Estamos ainda, Senhor, dentro de uma situação que não há previsão, Senhor, de encerramento, mas nós confiamos, nós acreditamos em Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor é muito maior, o Senhor pode fazer muito mais, o Senhor pode realizar muito mais. Mas enquanto estamos nessa situação, Senhor, é como os discípulos, que naquele dia a tormenta se levantou no mar, e quando eles estavam totalmente desesperados, Senhor, a confiança veio porque o Senhor estava no barco e puderam pedir o teu socorro. E nesta oportunidade, neste culto que estamos realizando, queremos chegar perto de Ti, Senhor, mesmo que o Senhor esteja ali dormindo, possamos lhe tocar, despertar e a bênção chegar, Senhor. O Senhor disse: vento, cala-te, mar, acalma-te. Que nesta oportunidade, do mesmo modo como os discípulos buscaram em Ti o socorro, nós possamos também, Senhor, buscar o socorro que vem de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, aos meus irmãos. Alguns irmãos estão desempregados, alguns irmãos estão doentes, alguns irmãos estão preocupados. Isso é normal, Senhor, diante de tal situação que estamos enfrentando. Mas que possamos crer que em tudo isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa as casas, abençoa os lares e guarda, Senhor, a cada um dos meus irmãos. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos
Gostaria de convidá-lo agora a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 13 e 14, que nos diz assim: Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Meus amados, esta passagem que foi lida, ela tem uma frase proferida pelo profeta Eliseu que eu gostaria de trabalhar com você nesta oportunidade. Nós sabemos que o Rio Jordão, ele cortava a terra de Israel, e este local onde este fato aconteceu há alguns anos atrás, provavelmente nesta região, o povo de Israel, vindo da peregrinação no deserto, ele passa o Jordão também. Ao estudarmos a Bíblia e a geografia, nós vamos entender que este local ficava muito próximo do Mar Morto e pela sua localização, você sabe que o Mar Morto é o local mais baixo na face da terra. E devido a essa inclinação, as águas do Rio Jordão se tornam muito turvas. E a geografia nos faz saber que o Rio Jordão, neste lugar, ele tem aproximadamente 17 metros de largura, chegando a alcançar de 6 a 5 metros de profundidade. Então era um lugar de difícil acesso. Passar pelo Rio Jordão sem um barco, sem conhecimento, era algo, não vou dizer impossível, mas muito difícil. E Eliseu, chegando ali na beira do Rio Jordão, possuindo a capa de Elias, que lhe havia ficado como herança devido Elias ter sido tomado pelo Senhor, Eliseu, ele olha para o Rio Jordão, ele olha para a dificuldade, ele olha para a impossibilidade de poder atravessar aquele rio, e ele declara uma frase que para mim ela é maravilhosa: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Meus amados, nos dias de hoje em que nós estamos vivendo, uma das frases mais proferidas pelos seres humanos é: aonde está Deus? Aonde está Deus diante de toda esta situação em que nós estamos enfrentando? Onde está Deus? E por que não dizer que para nós cristãos, muitas vezes esta pergunta é dirigida porque se olha para a situação, se olha para o problema, se olha para a dificuldade, se olha para a impossibilidade, e a pergunta mais natural é: aonde está Deus em tudo isso? Olha, irmãos, eu quero nesta oportunidade falar sobre este assunto e você vai entender. O salmista Davi, no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Todos nós sabemos que naquela época, em tempos de guerra, era muito comum vir uma guarnição por detrás dos montes e surpreender os inimigos, e Davi, ele usa aqui uma frase de estratégia: de onde me virá o socorro? E eu gostaria de saber se neste dia, nesta oportunidade, nós estamos olhando para onde? Nós estamos olhando para o problema? Ou nós estamos olhando para aquele que tem a solução dos problemas? Veja, a palavra de Deus nos diz no livro de Números, no capítulo 13, uma situação muito interessante. A Bíblia nos diz que Moisés enviou 12 espias à terra de Canaã para ver, e todos nós sabemos que no retorno desta empleitada, 10 espias trouxeram notícias ruins. Por quê? Porque eles
eles simplesmente só olhavam para o problema. Eles consideravam a terra difícil, impossível de conquistar. Mas também Josué e Calebe, eles olharam para a promessa de Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 6, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante, quando Deus, usando o profeta Eliseu para revelar os mistérios do rei que queria invadir Israel, esse rei manda um grande exército para aprisionar o profeta Eliseu, e a Bíblia nos faz saber que Geazi, pela manhã, de madrugada, ao sair, ele vê o grande exército e, desesperado, ele vai a Eliseu dizendo que o exército era grande e que eles estavam perdidos, mas a Bíblia nos faz saber que Eliseu, ele olhava para os cavalos e os carros de fogo e ele disse que Deus abrisse os olhos do moço para que ele visse que maior era o que estavam com ele. Nós podemos também, irmãos, ver uma situação muito interessante quando, diante de Jericó, e você sabe que no relato dos espias, a cidade era inexpugnável. E agora, em Josué, no capítulo 6, Josué está diante daquelas muralhas, as muralhas que os homens, os espias, viram que ela era inexpugnável. Josué estava ali crendo que elas iriam cair, e elas caíram diante dos seus olhos. No livro de 1 Samuel, nós vamos encontrar uma passagem bastante pregada. Nós encontramos o povo de Israel diante de uma batalha e de repente um gigante se apresenta com mais ou menos 6 côvados e 1 palmo de altura, que nos dá a entender um homem de mais ou menos 2,70 metros. Quando Davi chega e ele pergunta o que está acontecendo, os homens olharam para a estatura, 2,70 metros, olharam para a sua armadura, olharam para a sua lança, olharam para o seu corpo preparado para a guerra, e eles disseram: talvez estamos perdidos. Mas o que eu acho tão lindo, irmãos, é que Davi olhou e disse: quem é este incircunciso? Enquanto os homens olhavam para o guerreiro invencível, imbatível, Davi olhou e constatou que ele não temia a Deus. Se para os homens ele era imbatível, para Davi ele era um pobre coitado. Porque, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando? Para onde estão fitos os teus olhos? Para onde você está olhando? Você sabe que quando estudamos a Bíblia, é muito interessante, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o sábio está dizendo que os olhos, eles são a nossa janela. E que os nossos olhos, eles têm que ver as coisas de um modo diferente para que a nossa alma seja tomada de uma certeza e de uma convicção. As pessoas, nos dias de hoje, elas estão olhando para os problemas. As pessoas estão olhando para a impossibilidade. As pessoas ligam a televisão e ficam nutrindo a sua alma de notícias, uma pior do que as outras. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta oportunidade, irmão. Não fique com os olhos fitos no problema, mas que os teus olhos possam estar fitos naquele que pode resolver todos os problemas. Aquele que tem poder, aquele que tem autoridade, aquele que tem o domínio, aquele que tem a capacidade
de resolver, suprir, solucionar e trazer a paz aos nossos corações. Que na noite de hoje, ao findar esta mensagem, o seu coração esteja animado de tal modo que quando alguém perguntar onde está Deus, você possa dizer: o meu Deus, Ele está agindo, Ele está atuando, só não vê quem não quer. E Deus está agindo, irmãos. O profeta Isaías, no capítulo 28 e no versículo 21, ele fala algo a respeito da ação de Deus e ele diz: para realizar a sua obra estranha, e executar o seu ato inaudito. Talvez você não entenda, talvez eu não entenda, talvez as pessoas não compreendam, mas uma coisa eu quero dizer para você, meu amado: Deus está agindo em todas as situações que cercam a nossa vida. O maior problema é que o espanto vem ao nosso coração quando os nossos olhos eles estão fitos no problema e não na solução. E nesta noite eu quero dizer para você, meu amado, fique com os teus olhos fitos no Senhor, nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus da eternidade, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo e Deus Bendito. Fique com os teus olhos fitos no Senhor e você vai ver o impossível de Deus acontecer, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que eu não posso, Ele pode. Aquilo que eu não tenho capacidade de realizar, Ele realiza. Por isso, meu amado, que nesta noite você possa dizer: aonde está o Deus de Elias? O Deus de Elias está bem perto, bem presente para realizar milagres e maravilhas, se eu e você cremos de todo o nosso coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do doce Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém. E que você seja abençoado com esta palavra e se sinta animado, confortado e fortalecido no nome de Jesus.